Olá, seja bem-vindo ao meu canal de Informática para Concurso Público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de Informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de Informática para o concurso público da Prefeitura de Santo André, em São Paulo, para o cargo de Agente de Políticas Públicas e Gestão Governamental. Nessa segunda aula eu vou estar falando sobre outro tópico do edital na parte de Informática, que é noções do ambiente Windows. Se você não assistiu a primeira aula, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. E também na descrição eu vou deixar duas playlists de aulas minhas sobre o Windows que já está gravada aqui no canal. A banca que irá elaborar a prova será a banca FGV. E eu tenho material de informática com questões anteriores da FGV e também provas da FGV, que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp, através do telefone 022 998 58 7780. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. As inscrições para o concurso vão do dia 23 de maio de 2022 até o dia 21 de junho de 2022. A prova objetiva será no dia 21 de agosto de 2022. Aqui nós temos as disciplinas que serão cobradas na prova, que são 15 questões de língua portuguesa, 5 questões de inglês, 10 questões de geografia, 10 questões de história, 7 questões de noções básicas do Estado brasileiro, 7 questões de manual de redação, 10 questões de legislação municipal, 8 questões de informática e 8 questões de atualidade. Um total de 80 questões. Lembrando que eu tenho provas anteriores da FGV que podem ajudar você nos estudos dessas disciplinas. Nessa segunda aula, eu vou estar falando aqui sobre noções do ambiente Windows, que está aqui em cima. E aqui no final do edital, continua falando sobre o Windows. Noções de sistemas operacionais. Isso daqui também tem a ver com o Windows também, porque o Windows é um sistema operacional. Tá bom? Nessa segunda aula, eu vou falar um pouquinho, uma parte desse assunto. Depois eu vou gravar outra aula falando sobre outra parte desse mesmo assunto. Tá? Então fica ligado aqui no canal para você assistir todas as aulas com foco nesse concurso. Então vamos falar aí sobre noções do ambiente Windows. Bom, antes de começar, eu quero falar sobre um curso que eu tenho de informática, que é com foco na banca Selecom e também na banca FGV. Aqui tem os detalhes do meu curso, você pode pausar o vídeo para ler os detalhes. E nesse curso eu resolvo questões tanto da Selecom como da FGV. Para adquirir ele, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então vamos lá. Bom, nessa aula eu vou estar falando sobre um tema que a banca FGV cobra bastante nas provas anteriores, que é extensões de arquivos. Vamos entender primeiro o que significa isso. Depois eu volto lá naquela parte inicial. Quando você cria um arquivo no computador, ele vai ter um ícone, como você pode ver aqui nessa imagem. Eu tenho um ícone aqui, que é uma figura desse arquivo que você criou no computador. Você tem que colocar um nome nesse arquivo e ele vai ter uma extensão. Tá? Então temos aqui um ícone. Esse ícone é de um arquivo do Word, que é um processador de texto. Tá? Eu coloquei o nome do arquivo apostila e quando eu salvei ele no computador, ele salvou com esse formato. .docx. A extensão é para identificar o tipo de arquivo. Então, .docx quer dizer que é um arquivo do Word. .xlsx é um arquivo do Excel. .pptx é um arquivo do PowerPoint. .mp3 é um arquivo de áudio. Então, as extensões que são cobradas pela FGV e por outras bancas também,
é para você identificar o tipo de arquivo que você vai abrir no computador. Beleza? Então é esse assunto que a gente vai tratar nessa aula. Extensões de arquivos, que tem a ver com noções do Windows. Porque o arquivo, quando você cria dentro do sistema operacional Windows. Então vamos voltar para o início. Olha só, eu tenho aqui um notebook e eu tenho aqui 3 CDs. Esse primeiro CD é o CD do Windows 10, é o DVD do Windows 10. O Windows 10 ele é um sistema operacional. Como eu falei no início da aula, abaixo na descrição vai ter o link da primeira aula, que eu já gravei, e vai ter também 2 playlists de aulas minhas de Windows 10, que estão bem completas e vai ajudar você a ter mais conhecimento sobre esse programa, que é cobrado pela FGV. Tá? Assista depois de assistir essa aula aqui. Então vamos lá. Então esse primeiro CD é o CD do Windows 10, que é um sistema operacional. O Windows 10 ele é o primeiro programa que eu vou instalar em um notebook. Que eu vou instalar ou que qualquer pessoa instala. Tá? O primeiro programa que se instala no computador é o sistema operacional. Aí pode ser o Windows 10, o Windows 7, o Windows 8. Tem agora a nova versão que é o Windows 11, que eu já tenho aulas aqui no canal também que você pode assistir, o Windows 11. Beleza? Depois de instalar o Windows 10 ou qualquer outra versão do Windows, você vai escolher 2 pacotes de programas, chamados de pacote de escritório, que é o Microsoft Office e o LibreOffice. Quando eu instalo esse CD aqui, ó, do Office no meu computador, eu vou estar instalando os programas que compõem ele, que são o Word, Excel, PowerPoint, Access e Outlook. Quando eu instalo o LibreOffice, que é outro pacote de programas, eu vou estar instalando também os programas Writer, Calc, Impress, Match, Draw e Base. Então, cada pacote de programa, que é o Office e o LibreOffice, tem os seus programas dentro dele. Tá bom? Aí você tem que conhecer o nome do pacote e os programas que fazem parte dele, porque são cobrados também pela FGV. Então, o primeiro programa que eu instalo é o sistema operacional, que pode ser qualquer sistema operacional, qualquer versão do Windows. Depois de instalar o sistema operacional, eu vou escolher um dos pacotes de programas, suíte de escritório, pacote de escritório, né? Ou os 2. Eu posso instalar um só ou os 2 no meu computador. Agora aqui nessa tela, nós vamos conhecer as extensões de cada um desses programas, que é o assunto que eu vou tratar na aula e que a banca FGV cobra nas suas provas. Tá? Nós temos aqui primeiro, ó, Microsoft Office. Quais são os programas do Office? O Word, Excel, PowerPoint, Access e Outlook. Lá na frente, ó, LibreOffice. Quais são os programas do LibreOffice? O Writer, Calc, Impress e Base. Aqui tem um X porque não tem um programa parecido com o Outlook dentro do LibreOffice. Aí eu coloquei um X. Tá? Então os programas do LibreOffice são o Writer, Calc, Impress e Base. Qual é a função, né, de cada um desses programas? Ó, o Word e o Writer são processadores de texto, programas de texto. Excel e Calc são programas de planilhas eletrônicas. PowerPoint e Impress são programas de apresentação de slides. Access e Base são programas de banco de dados. E Outlook é um programa de cliente de e-mail. Beleza? Agora a gente vai ver aqui as extensões. Vou pegar a caneta amarela. Olha só. O Word da versão 97 a 2003 e o Word da versão 2007 até 2019. O Word 97 a 2003, .doc. 2007 a 2019, .docx. Excel 97 a 2003, .xls. Excel 2007 a 2019, .xlsx. PowerPoint 97 a 2003, PPT. 2007 a 2019, PPTX.
Axis 97/2003.mdb, Axis 2007/2019.accdb. Outlook tem a mesma extensão, independente da versão. Do outro lado, ó, Writer.odt, Calc.ods, Impress.odp e Base.odb. Aqui no Impress é P de pato, né? E Base é B de banco. Toma cuidado para não confundir. Então essas são as extensões do Microsoft Office, dos programas que compõem ele, e do LibreOffice, dos programas também que compõem ele. Eu coloquei só 4 programas do LibreOffice, que são os mais cobrados nas provas anteriores da FGV e de outras bancas. Beleza? Baseado nisso, vamos começar a resolver questões de concurso. Essa primeira questão é da banca FGV de 2019 e diz assim, ó: no LibreOffice, a extensão de arquivo normalmente usada para documentos do processador de texto é. No LibreOffice, a extensão de arquivo normalmente usada para documentos no processador de texto é. Qual item abaixo tem uma extensão de texto do LibreOffice? Ó, nós temos aqui, ó, letra A, ODF, ODG, ODP, ODS ou ODT? Resposta correta, ODT. Aí você anota no seu caderno, né? Se você quiser. ODT é do programa o quê? Writer, que é o programa do LibreOffice. ODS é do Calc, que é de planilha eletrônica. ODP é do Impress, que é o programa de apresentação de slide do LibreOffice. Então, nessa questão, poderia ser cobrado qual é a extensão de arquivo do programa de slide do LibreOffice, do programa de planilhas do LibreOffice. Pode cair também. Aqui caiu ODT, mas poderia ser outra extensão. Então, você tem que guardar essas extensões. Beleza? ODP é do Impress, ODS é do Calc e ODT é do Writer. Vamos fazer mais uma questão desse assunto, só que é de outra banca, da banca AOCP, mas serve para estudar para a FGV, beleza? Todas as aulas minhas aqui do YouTube, eu começo falando da teoria do assunto que eu vou tratar, depois a gente começa resolvendo questões. Aí eu sempre coloco questão da banca, do concurso que eu estou falando, mas eu boto questões de outras bancas também, que são similares, beleza? Então vamos lá. Atualmente, existem vários editores de texto no mercado e, com isso, também há várias extensões de arquivos. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas extensões de arquivos de texto? Ó, atualmente, existem vários editores de texto no mercado e, com isso, também há várias extensões de arquivos. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas extensões de arquivos de texto? Ó, só arquivo de texto. O primeiro que a gente já conhece agora é ODT. Tem ODT na letra A e na letra C. Ó, ODT. Depois de ODT, a gente tem que guardar qual também? Do Word, que é Doc e DocX. Eu tenho o Doc aqui, ó, na letra C e na letra D. E tem o DocX aqui na letra C, que é a resposta correta. Ó, qual item só tem extensão de texto? Letra C. Doc, DocX e ODT. Beleza? Tem outras extensões aqui, como GIF, que é de imagem. Caso você adquira o material meu, vai ter mais conteúdo sobre esse tema para você estudar. Beleza? Tudo organizado e focado na banca FGV, que é o mais importante. Tá bom? Então, a resposta correta aqui é a letra C. Próxima questão, da banca Selecom, é uma questão parecida com as questões da FGV. Diz assim, ó: no Word 2016 brasileiro, por default, por padrão, os documentos digitados são salvos em arquivos com o formato padrão, cuja extensão
é referenciada por, ó, no Word 2016 brasileiro, que é a versão do Word, ó, 2016, por default, por padrão, os documentos digitados são salvos em arquivos com um formato padrão, cuja extensão é referenciada por. Qual é a extensão do Word 2016 brasileiro? Ó, letra A, TXT, B, PDF, C, RTF e D, DocX. Resposta correta? Letra D. Então, você observa que a banca Selecom e a OCP também, ela cobra esse assunto parecido com a FGV. Então, você pode estudar também questões de outra banca que tem o mesmo assunto, que isso ajuda também no entendimento daquele tema que você está estudando. Beleza? Então, eu vou voltar um cadinho aqui, só para a gente lembrar aí das extensões aqui principais. Deixa eu apagar aqui. Lembrando que abaixo na descrição do vídeo tem 2 playlists de aulas minhas de Windows 10 que servem para estudar para a FGV. Então vamos lá, ó. Word, quais são as extensões do Word? Doc, DocX, Excel, XLS, XLSX, PowerPoint, PPT e PPTX, Axis, MDB, ACCDB, Outlook, PST, Writer, ODT, Calc, ODS, Impress, ODP e Base, ODB. O Word e o Writer são processadores de texto ou editores de texto. Excel e Calc, planilhas eletrônicas. PowerPoint e Impress, apresentação de slide. Axis e Base, banco de dados. E Outlook, cliente de e-mail. Então a gente estudou aqui a parte teórica e fizemos 3 questões aqui. A primeira da FGV, a segunda da OCP e a terceira da Selecom, falando sobre o mesmo tema. Se você gostou da aula, deixe um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E se você não assistiu a primeira aula, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.